Preste bem atenção. Nós vamos estudar algumas coisas hoje. Primeira coisa vai ser vetor de objeto. E aí, esse vetor de objeto, ele não é igual o vetor que vocês estudavam lá na... sei lá onde. Mas ele não é. É um vetor de objeto tipado. O que significa isso? Significa que a gente vai criar uma classe específica, tá, nossa, e nós vamos fazer um vetor dessa classe. Então a gente vai criar um vetor para abrigar esta classe. E esse vetor, nós vamos fazer operações nesse vetor. Tipo, colocar um objeto dentro desse vetor, remover um objeto desse vetor, localizar um objeto no vetor e excluir o objeto do vetor, que é o mesmo que remover, que eu já tinha falado anteriormente, só para esclarecer. Outro detalhe, para criar esse objeto, nós vamos lembrar, né, porque vocês já sabem, vocês estão arrebentando aí na UML, né, sobre o conceito de encapsulamento, tá? Que é um conceito muito simples. Então, para a gente começar a brincadeira, nós vamos começar da seguinte forma. Vamos aguardar, começar aguardando. Tá lá. Olha só, eu vou criar aqui um diagrama de classe. E aí, nesse diagrama de classe, eu vou criar uma classe. Essa classe é a que eu vou fazer dela o vetor de objeto. Então, o meu vetor de objeto vai se basear nesta classe. Aí, eu vou colocar algumas informações nessa classe para a gente trabalhar com ela. Então, para ser uma coisa bem simples, tá? Uma coisa bem fácil de se usar, a nossa classe vai se chamar cliente, tá? E aí eu vou definir que essa classe cliente, ela vai ter alguns atributos. Por exemplo, o que um cliente tem? O cliente tem nome, né? Olha lá, string. O que mais? Qual a informação que a gente armazena mais de um cliente? CPF. Opa, vou colocar tudo em minúsculo aqui. CPF, vou deixar como string também. Vamos colocar assim, telefone e e-mail. Só telefone, mas para não ficar uma coisa muito grande, né? Que às vezes a coisa muito grande ela assusta. Então vamos colocar assim, só nome, CPF, telefone, que também é string, e e-mail. Bom, olha, veja bem. O que está acontecendo nessa classe? Primeira coisa, o que vocês observam aqui? Para observar mais. Tem um sinal de? Muito bem. O que quer dizer? Privado. Então, significa que esses atributos aqui, eles não podem ser vistos ou acessados por outra classe. Eles não podem ser vistos ou acessados por outra classe. Então, só a classe cliente utiliza essas variáveis, ok? Esses atributos que a gente já falou que é variável dentro da classe. Beleza. Mas para que me serve um cliente se eu não posso acessar os dados dele?
Para que serve um cliente se eu não posso saber o nome dele, as informações dele? Para nada. Então, eu preciso fazer com que outras classes possam acessar esses valores. Só que, por que então que os atributos eles ficam privados na classe? O que é bom para ela pode não ser bom para você, e o que é bom para você pode não ser bom para ela, certo? Então, toda a informação que você recebe, isso de qualquer pessoa, inclusive da pessoa que vos fala, essa informação ela pode ser pertinente para você, então você internaliza ela, você aceita ela, ou ela pode não passar pelo seu crivo de ser boa para você ou não. E aí o que você faz? Você descarta ela, certo? Beleza? Tranquilo? Isso aí. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa para você, passa pelo seu senso crítico. Se você achar que é legal, beleza. Você internaliza aquilo e, de repente, até muda a sua maneira de ser. Se você achar que não é legal, você simplesmente descarta. Não precisa arrumar briga com a pessoa, não precisa fazer nada, mas você descarta. Este é o mesmo princípio do encapsulamento. Quem sabe o que é certo ou errado para as variáveis de dentro da classe cliente? É o próprio cliente. Então, de todo o meu sistema, de todo o meu projeto, a classe que vai definir se certos valores podem entrar ou não nas variáveis do cliente é a própria classe cliente. Então, como é que isso é feito? O conceito de encapsulamento, ele prevê o seguinte: para cada atributo privado, nós criamos um par de métodos que são públicos. Então, você só acessa as variáveis privadas através dos métodos que são públicos. Então, a gente tem um par de métodos que a gente chama de métodos get e set, tá? Ó, métodos get servem para pegar valor. Métodos set servem para colocar valor. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Para cada variável privada, eu tenho um get e um set. Então, eu vou ter aqui, olha, get nome, beleza? Como o nome é do tipo string, o get nome vai devolver uma string. Isso serve para dar valor só para uma classe? Como assim? Então, assim, ele vai pegar o valor do nome, por exemplo. E vai jogar na variável nome, ou vai pegar o valor que está na variável nome e vai passar para alguém. E você não podia botar público Porque o público, qualquer outra classe de fora já altera de uma vez a variável nome, por exemplo. Quando eu sou obrigado a passar por um método, por exemplo, aqui, ó, set nome. Beleza? Opa, eu coloquei a mais aqui. Quando eu passo aqui por um set nome, e aí eu passo um parâmetro para esse método, o que vai acontecer? Esse método, ele vai pegar esse valor que vem nessa variável e vai verificar. Se esse valor é válido, aí sim ele coloca nessa variável. Então, todos os métodos set, eles são o nosso senso crítico, ou o senso crítico da classe. Então, cada um desses vai ter que fazer um get, certo? Sim.
E aí tem um negócio na UML que chama estereótipo. Já ouviram falar de estereótipo? Já. Para que serve o estereótipo? O que é um estereótipo? Isso aí, você generalizar alguma coisa. E aí, na UML tem um estereótipo, que você pode vir aqui, olha, e adicionar estereótipo. Tá vendo? Um dos estereótipos é, aqui, olha, entity. Quando você define que o estereótipo de uma classe ele é um entity, você não precisa ficar colocando na classe que os métodos get e set. Esses métodos são só para colocar aqui no programa ou ela... Não, você vai programar eles. Então também pode colocar isso na programação? Então, na programação você vai colocar, com certeza. Eu estou falando assim, na análise, quando eu coloco que uma classe é de entidade, eu já estou colocando um estereótipo nela que ela tem atributos privados, get e set para cada atributo privado. Então, eu não preciso ficar colocando get nome, get CPF, get telefone, get e-mail, set nome, set CPF, set telefone, set e-mail. Se você vê que na UML já existe um estereótipo da classe que está dizendo que ela é uma entity, então você vai olhar para cada atributo privado, você vai criar um get e um set. Beleza? Isso aí já é padrão. Outra coisa, se por acaso eu tivesse um outro método além dos gets e sets, aí sim eu colocaria esse outro método aqui. Porque aí esse outro método não dá para saber pelo estereótipo. Tá beleza? Tá tranquilo? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar aqui uma classe principal, tá? E eu vou criar aqui nessa classe principal, vou colocar aqui, ó, adicionar, alterar, remover, localizar, mostrar, ler, Então vamos colocar aqui, olha. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu estou dizendo que a classe principal, na classe principal tem uma variável de quem? Na classe principal tem uma variável de... Olha aqui. De cliente. Até então, a variável era simples. Só que agora eu posso colocar aqui, ó, a cardinalidade. Olha lá, ó, que no caso da orientação objeto é multiplicidade. Eu vou colocar aqui, ó, de 0 para asterisco. Lembra de banco de dados? 1 para n, n para n, 1 para 1. É a mesma coisa, só que entre classes. Ah, tá. Vocês? Zero pra quê? Para asterisco. Lá aqui não é n, aqui é asterisco. Então pode ter uma principal para... Nenhuma principal, tá bom? Não, uma principal pode ter no mínimo 0 clientes ou n clientes, vários clientes. Então, essa seta aqui que estava indicando, né,
essa associação que estava indicando que antes era uma variável do tipo cliente aqui na principal, agora está me indicando que é um vetor. Por que está me indicando que é um vetor? Porque são muitos. Eu posso ter muitos clientes associados aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? No nosso caso, eu já vou deixar declarado aqui o meu vetor. Ah, não, eu não vou deixar declarado não, a gente vai fazer. Então, olha, para eu adicionar, eu vou passar alguns parâmetros. Quando eu for adicionar, eu tenho que adicionar um cliente. Ó, quando eu for remover, eu vou remover um cliente. Quando eu for localizar, eu vou localizar um. Muito bem. Eu vou localizar pelo nome. Quando eu for exibir, né, quando eu for mostrar, eu vou mostrar um cliente. Já ia falar nome, né? Quando eu for ler dados, eu vou passar uma mensagem. Então, o alterar, eu vou fazer da seguinte forma. O alterar, eu vou passar dois clientes. Então, ó, eu vou colocar aqui, para não confundir, eu vou passar o novo e o velho. Beleza? Tá tranquilo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Obviamente, aqui ainda tem um método main, que como é a classe principal, eu não vou mais ficar colocando na análise aqui que tem um main aqui na classe principal. Tá joia? Não vou colocar porque a gente já tem que saber que começou o programa, a classe que começa o programa, ela tem o método main. Tá? Ué, só tem duas. Essa daqui é uma entidade. Ela não começa nada. E, tá vendo? A seta é daqui para cá. Então, se eu começasse por essa, a principal eu não precisava programar, porque só tem daqui para cá, o fluxo de informação é da principal para cliente. Então, se eu começar pela cliente, nunca vai para a principal. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Antes que dê merda, eu vou salvar. Então, vou colocar aqui aula 4. Vamos começar a programar isso aqui, tá? Vou lá pro querido e amado NetBeans. Vou criar lá, embora a aula 3 tenha demorado 2 aulas, né? Eu já estou pulando aqui para a aula 04. Na aula 04, a primeira coisa que eu vou criar vai ser a classe cliente. Tá lá. Veja, cliente eu tenho nome, CPF, telefone e e-mail. Tá certo? Então, ó, eu vou criar as variáveis, ó. Private string nome, private string CPF, private string telefone e private string mail.
Beleza? Criei as variáveis privadas. Para cada variável privada, eu vou ter um método get e um método set. Então, eu vou fazer todos os gets primeiro. Ó. Public string get nome. Vejam que como é o nome é do tipo string, aqui fica string. Se fosse do tipo int, aqui ficaria int. Tá? Por quê? Porque eu vou devolver o conteúdo da variável nome. Se o conteúdo é string, o meu método devolve uma string. Sempre o conteúdo dos métodos get é return this ponto, o nome da variável que ele retorna. Professor, por que o this? Olha só. Tá vendo que eu declarei uma variável nome aqui? Tá vendo que eu também uso essa variável nome aqui? Essa variável nome, ela é a variável que só vale dentro deste método. Essa variável nome com o this, tá vendo que quando eu paro o ponteiro do mouse nela, olha lá, lá em cima fica amarelo também. Essa com o this é a variável nome que eu declarei no topo da classe. Então ela vale na classe inteira. E essa daqui só vale dentro do método, só vale no local que ela for declarada. Tá beleza? Deu para entender? Então é diferente, embora ambas as variáveis tenham o mesmo nome, elas foram declaradas em contextos diferentes. Então elas valem em momentos diferentes. Essa daqui só vai existir quando o getNome estiver sendo executado. E essa daqui enquanto a classe estiver instanciada. Tá? Então todos os meus métodos get são assim. Ó. Tá vendo? É uma receita de bolo. Eu não preciso ficar pensando na morte da bezerra. Todos os get são assim. Ó. Public string get CPF. Return this.cpf. Agora, nós vamos fazer os métodos set. Então, os gets estão ali. Eu vou começar a fazer os métodos set. Aí, ó, public void set nome. Aí eu passo um nome como parâmetro. O que eu vou fazer? Ah, eu quero fazer o seguinte, o nome tem que ter pelo menos 3 letras. É a validação que eu vou fazer. Tá? Então eu vou verificar aqui, ó. Esse é o meu crivo, tá vendo? Eu verifico quando eu vou fazer o método set. Por quê? Partindo do pressuposto que eu não deixo um valor errado entrar na variável, nunca terá um valor errado na variável. O sair, tanto faz. Sair não tem problema. Então, olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se nome ponto length, se o tamanho de nome for maior ou igual a 3, beleza. Olha lá, ó, eu vou fazer ó, this.nome, que é a variável nome lá do topo da classe, recebe o nome que veio como parâmetro. Tá vendo? Ó? Essa variável é esse cara aqui, ó, do parâmetro. Essa daqui é essa daqui de cima. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, ó. Beleza. É isso aqui que é a classe. Acabou.
Então, ó, fiz todos os gets e todos os sets. Fechou. Toda classe de entidade vai ser assim. Receita de bolo. Toda classe de entidade vai ser assim. E toda vez que a gente for, mesmo quando vocês estiverem criando programas assim mais e mais complexos, que acessem banco de dados e tudo mais, vocês vão precisar fazer classe de entidade. Então, isso aqui é um ponto que, cara, é sempre a mesma coisa. A classe de entidade, ela vai transformar o meu banco de dados que é relacional para orientação objeto. Beleza? Então, dica, praticamente cada tabela do meu banco de dados vira uma classe de entidade. Beleza? Então, fiz um banco de dados, cada tabela do meu banco de dados vai virar uma classe de entidade. Praticamente cada atributo de dentro da tabela do meu banco de dados vai virar um atributo dentro da minha classe, um atributo privado dentro da minha classe, e esse atributo privado vai ter um método get e um método set. Tá beleza? Tá tranquilo? Isso é regra. Fala. Olha só. Get e set são métodos públicos que servem para você acessar de outra classe as suas variáveis privadas. Por que você faz isso? Imagina que você está criando um sistema aqui para o IFRJ, certo? Aí tem, por exemplo, nota de aluno. Quem mexe com nota de aluno? A secretaria e o professor, certo? Vamos dizer, mas quem que conhece nota de aluno? Você vai validar a nota de aluno em todas as classes da secretaria e em todas as classes de professor? Você está fazendo duas vezes. Quem conhece nota de aluno? É a classe nota de aluno. Beleza? Ela conhece. Então, qual é mais fácil? Eu deixar a validação só nela ou cada um que for mexer com nota de aluno, eu ter que validar de novo? Não é mais fácil deixar só num lugar? Então, a solução para isso é fazer encapsulamento das variáveis. O que é isso? Deixa todas as variáveis privadas dentro da classe. E outras classes de fora, quer dizer, o professor só acessa a nota se ele usar os métodos get e set da nota. A secretaria só acessa a nota se ela usar get e set. O pai que está no sistema web, que quer ver a nota do filho de dentro de casa, só acessa via get e set. Por quê? Porque essas pessoas elas não conhecem a regra de nota de aluno. Então, tem escola que é nota de 0 a 10, tem escola que é de 0 a 100, tem classe que é A, tem escola que é A, B, C, D e E. Então, cada lugar é diferente, certo? Então, o que você faz? Você cria a classe, coloca a variável privada dentro da classe, ou seja, só a própria classe consegue manipular as variáveis dela. E você coloca métodos públicos, para que outras classes, através do método público, consigam acessar os valores das variáveis. Tanto para colocar valor, quanto para ler o valor. Ah, para que isso serve? Primeiro, que eu vou validar os valores de entrada. Então eu não deixo um valor errado vir para dentro da minha variável. O método get é consequência, porque se eu não deixo manipulação direta, eu preciso que alguém leia esse dado para mim. Beleza? Então, tipo assim, imagina que sei lá, que você queira, imagina que você deixa assim, um pote de doce e uma criança de 4 anos de idade ali do lado. Você sai 2 minutos, quando você volta, tem a mesma quantidade de doce no pote? Só na minha casa
Não. Se bobear, até o poste está quebrado. Não, na minha casa tá tudo lá direitinho. Tem mãe que é cega. Então, tudo bem. Mas, enfim. Meu filho não gosta de Não, então é por causa disso. Mas bota uma coisa que ele gosta, então. Então, tipo assim, tem que ter um cara para vigiar. Entendeu? Pode dar o doce? Pode, mas na hora certa. Então, esse cara é o 7. É o método 7. Entendeu? Não é a reviria, porque senão, já pensou? Eu estou cadastrando a nota de vocês. Sem querer, é uma nota 7. Aí eu vou lá, na outra escola que eu trabalho, vamos supor, é de 0 a 100. Aí eu esqueço, venho aqui e digito 70. Pronto, você já passou. Já passou, porque você vai passar com média maior que 10. Entendeu? Jogar? Porque vai pegar 70, dividir por 2, 35. Você passou com média 35. Sendo que a maior nota só pode ser 10. Entendeu? Então, essa dupla funciona para não deixar valor absurdo entrar nas variáveis. Beleza? Tranquilo? E para você validar num lugar só. Que aí você valida num lugar só, você nunca tem problema. Beleza? Bom, agora vamos para a outra classe. Vou clicar com o botão direito, novo, classe Java, e vou criar lá a classe principal. Bom, de cara, na classe principal, eu vou criar todos os métodos, as assinaturas dos métodos. Primeiro é o método main, que eu já vou deixar lá, apesar de não existir na análise, né? Aí eu vou criar o adicionar. Então, olha lá, ó. Oi. Caramba, foi mal aí, galera. Ó, valeu. Public void adicionar. Ó, cliente. Aí vamos para o próximo. Alterar. Public void alterar. Tenho cliente novo. Cliente velho. Beleza. Continuando lá. Eu tenho remover. Vamos lá. Localizar. Ó, localizar me devolve um... Opa, aqui está errado, olha lá. Localizar me devolve um cliente. Então, eu tenho que verificar aqui, ó, o localizar, ele me devolve um cliente. Tá? Então, vamos voltar lá, ó. Public cliente localizar, e aí que eu passo o nome, né? Beleza. E aí, mostrar e ler. Public void mostrar string mensagem, né? Opa. O mostrar tá pedindo o quê? Ah, cliente. Tá. E o ler, né? Que é o public string ler, que eu passo a mensagem. Beleza, estamos todos lá. Esses dois errinhos são pelos métodos que não são void, tá? E que, no caso aí,
teria que retornar alguma coisa, mas como a gente ainda não programou, tá tudo certo. Aí agora, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa associação aqui. Tá beleza? Essa associação, ela é um vetor de clientes. Beleza? Então, olha como é que eu faço o vetor. Ó, array list. Ó, aí, tá vendo que ele pede para eu colocar qual é o objeto desse array list? Então, o objeto é de cliente. Beleza? Então, é um vetor de cliente. O que nós vamos adotar como padrão? Porque toda hora a gente vai estar mexendo com um único objeto e toda hora a gente vai estar mexendo com uma lista de objetos. Nós vamos adotar o seguinte padrão. Quando eu estiver mexendo com vetor, o nome da minha variável vai estar no plural. Quando eu estiver trabalhando com uma variável simples, o nome estará no singular. Então, olha lá, clientes. E eu já vou instanciar ele, igual a new array list de cliente. Veja bem, professor, por que você colocou? Tá vendo aqui, ó, entre esse sinal de maior e menor? Por que eu coloquei o cliente aqui? É porque, olha só, eu vou explicar nesse método adicionar. Quando eu chamar aqui o vetor, ó, clientes, tá vendo? Quando eu pegar uma posição desse vetor, por exemplo, peguei a posição 0, eu já coloco, quando eu colocar o ponto, ele já vai reconhecer todos os gets e sets lá do cliente. Beleza? Se eu não disser qual é o tipo de objeto que vai em cada posição do vetor, ele não reconhece os gets e sets que eu defini lá dentro da classe cliente. Tá beleza? Então, por causa disso que eu estou trabalhando com objeto tipado. Eu crio o objeto e digo qual é o tipo de classe que eu vou colocar em cada posição do vetor. Tá beleza? Bom, essa classe ArrayList é uma classe que trabalha com... no Java a gente não fala vetor, né? Ela trabalha com coleção. Então é uma coleção de objetos, tá? Como eu trabalho com coleção, o conceito é um pouco diferente do vetor, porque o vetor eu já tenho que dizer quantas posições o vetor tem. Beleza? Quando eu trabalho com coleção, eu não preciso dizer quantas posições a coleção tem. Eu inicio com ela zerada. Tá beleza? Tá tranquilo? Hein, galera? Bom, então eu vou partir para as operações com esse vetor, essa coleção. Olha só, para eu adicionar é muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, this.clientes.add cliente. Pronto, adicionei no vetor. Tá vendo? Eu peguei esse cliente que veio como parâmetro e adicionei ele na coleção de clientes. Tranquilo? O alterar eu vou deixar por último. Tá beleza? Agora, ó, remover também é fácil, ó. This.clientes.remove. Tá vendo lá? Eu posso passar o objeto que eu quero remover, eu posso passar a posição do objeto que eu quero remover. Tá? Então eu vou passar direto o objeto cliente.
Então, ó, apaguei um cliente. Agora, olha só, eu vou localizar um cliente. Eu vou fazer aqui um for each para percorrer todo o vetor de clientes, comparando um a um pelo nome, tá? Então, ó, para cliente C já viram essa estrutura aqui? Isso aqui, olha, é chamado de for each. Essa estrutura, ela já faz um loop em todo o vetor. Então eu não preciso fazer um para, um i de 0 até tanto, incrementando de 1 em 1, tal. Eu não preciso. É só eu fazer essa estrutura. O que ele faz? Olha, preste bem atenção. Cada posição da minha coleção de cliente, o que ele vai fazer? Ele vai na posição 0 de cliente, vai pegar o cliente que está lá e vai jogar nessa variável C. Aí eu trabalho com a variável C, como se fosse um cliente normal. Quando eu chegar no final aqui do loop e ele voltar, ele vai para a posição 1 e vai pegar o cliente que está na posição 1 e vai colocar lá na variável C. E ele vai fazendo isso até eu encerrar o vetor. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu já sei que vai fazer o loop em todo o meu vetor. Então, em cada posição, eu vou fazer assim, ó. Se o c.getNome ponto equals ignore case o nome, tá vendo? Ó, o que eu estou perguntando? Se o nome do cliente que eu estou verificando agora for igual ao nome que foi passado como parâmetro, o que significa? Que eu encontrei o cliente que eu estava procurando. Então, o que eu faço? Eu retorno ele. Beleza? Agora, tá vendo que ele continua dando erro? Por quê? Porque eu posso percorrer todo o vetor e não achar ninguém. O que eu faço? Return null. Não encontrei ninguém. Estou retornando nulo. Caso ele percorra todo o vetor e não encontre ninguém. Agora, vamos lá mostrar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável de string para eu montar nessa variável uma mensagem com os dados do cliente que eu quero mostrar. Então, olha o que eu vou fazer, ó, string, vou chamar ela de MSG e vou já colocar aqui, ó, dados do cliente. Aí eu vou pular 2 linhas, ó. E aí vamos continuar aí, ó. MSG mais igual, ó, vou concatenar o nome, 2 pontos espaço, vou concatenar com cliente ponto get nome. Vou pegar o nome do cara. Vou concatenar de novo com contrabarra N para eu pular de linha. Então eu vou fazer isso, ó, para CPF, telefone e e-mail, ó. CPF, telefone e eu vou usar essa variável MSG para eu mandar uma JOptionPane.
Tá. Aí, montada a mensagem, eu vou mandar ela. jpane.showMessageDialog. Vou mandar aqui, ó, a mensagem, que são todos os dados do cliente, com o famoso aula de Java, com jpane.informationMessage. Tá? E aí... Ah, olha... Não, aqui tá certo. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Ah, parou. Certo, alguma coisa no meu computador estava agarrado. E aqui o ler, eu só vou fazer aqui, ó, return joptionpane.showInputDialog no MSG aula de Java .question message. Beleza. Montei tudo que eu queria. Ah, agora só está faltando eu montar o meu método para alterar. Beleza? O que eu vou fazer no meu método para alterar? Simples. O alterar, tá vendo que eu tenho o cliente com os novos dados dele e eu tenho o cliente com os velhos dados dele, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. E caramba. Eu vou fazer assim, ó. This ponto. Não. Vou fazer assim, ó. Remover o velho e adicionar o novo. Pronto. Está alterado. É. Por causa disso que eu deixei ele por último. Tá aqui. Qual é a sua dúvida? Eu defini uma variável, MSG. Nela, eu estou concatenando o texto que eu vou mandar na JOptionPane. Eu estou montando o texto que vai para o usuário. Então, eu fui montando o texto. Ó, dados do cliente, pulei 2 linhas. Nome, fulano de tal, pulei uma linha. CPF, tal, pulei outra linha. Telefone, peguei o telefone do cara, pulei outra linha. E-mail, peguei o e-mail do cara, pulei uma linha. Aí depois eu pego e mando o JOptionPane passando a mensagem, que é a própria variável. Aí vai mostrar tudo na tela. O ler é porque antes disso eu vou ter que cadastrar um cliente. Então eu vou precisar, qual é o nome do cliente? É fulano. Qual é o telefone dele? Qual é o e-mail? Qual é o CPF? Olha só. Infelizmente, sei que todos estão loucos para que isso aconteça, não vai dar tempo da gente fazer tudo. Mas só para a gente não perder o raciocínio, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar de forma direta, sequencial, como é que eu vou cadastrar um cliente aqui no vetor de cliente. Como é que eu vou adicionar um cliente no vetor de cliente. Tá beleza? Tranquilo? Então, olha lá, acompanha aí, ó. Ó, eu vou ter que criar uma variável da própria classe principal, né? Afinal de contas, os outros métodos não são estáticos, certo? Então, eu vou ter que começar a fazer o seguinte, olha só. Eu vou ter que criar um cliente ó,
instanciei um cliente, agora eu vou ter que começar a colocar valor nesse cliente. Então, o que eu vou fazer? Ó, c.set nome. O que recebe o set nome? p.ler qual o nome do cliente. Agora, novamente, olha lá, c.set CPF agora eu vou mandar adicionar. Olha lá, ó, p.adicionar o C, que é o cliente. Tá certo? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou, para mostrar para vocês que funcionou, eu vou fazer assim, ó, p.mostrar. Quem que eu vou mostrar? Eu tenho que passar um cliente. Eu vou fazer assim, ó, p.clientes.get na posição 0. Estou passando o cliente da posição 0. Tá vendo que eu mandei adicionar de um jeito e estou passando o cliente de outro jeito. Beleza? Só para vocês verem que funciona. Aí, o que eu vou fazer? Ó, vou mandar executar. E aí, o processo começa. Ó, qual o nome do cliente? Inventa o nome aí pra gente. Oi? Nossa, pai. Jurandir. Ok. Olha lá. Qual o CPF do cliente? Muito bem. Qual o telefone do cliente? Aqui, 24 ou 21? Tá lá. Ok. Qual o e-mail do cliente? Jurandir, @ jurandir@dinho.com. Agora, veja bem. Veja bem. Quando eu der OK, o que ele vai fazer? Ó, eu tô aqui, ó. Eu tô na linha 25. Quando eu der... Vocês não têm coração com o Jurandir, né? Eu estou aqui na linha 25. Quando eu der OK, ele vai pegar esse cliente, vai adicionar no vetor e depois já vai chamar o mostrar. Olha lá, ó. Olha como é que apareceu. Tá vendo? O nosso mostrar. Olha lá, ó. Dados do cliente, pulei uma linha lá. Dados do cliente, pulei 2 linhas. Depois, olha lá, o texto puro, nome. Nome, aí eu pego o cliente na posição, pego a variável cliente e pego o get nome. Aí completou lá com Jurandir. Aí depois eu completei com _n para pular a linha. Aí foi lá, CPF, é o texto puro. Aí peguei o get CPF, pulei linha. Telefone, texto puro, peguei o get telefone, pulei linha. E-mail, texto puro, peguei o get e-mail e aqui eu pulei linha de bobeira, eu não precisava mais, né? Que já era a última informação. Beleza? Tranquilo? Ó, eu poderia fazer o seguinte, quer ver? Ó, para ficar mais rápido, olha só, para ficar mais rápido, olha o que eu vou fazer aqui, só para a gente poder fazer um teste, tá? Ó, comentei até aqui, ó, e colei isso de novo. Ó, vou colocar já o valor, ó. Beleza lá? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou criando
já o cara automaticamente. Tá vendo? Se eu mandar executar agora, ele já me mostra de cara a mensagem. Tá beleza? Mas, o que eu quero fazer? Ó? Eu, na hora de mostrar, eu quero fazer o seguinte, ó. O meu mostrar, ele vai fazer assim, ó. P.localizar qual o nome do cliente. Tá vendo? Então, olha lá, se eu mandar executar, opa, deixa eu ver o que está pegando aqui. P.localizar. Ah, olha só. Não, o meu localizar, eu já pego o nome, é por causa disso que deu erro. Pera aí. Faltou aqui, ó o mole. O meu P localizar, ele vai com P ler, né, para eu pedir qual o nome do cliente. Ó, se eu mandar executar, aí sim, olha lá, qual o nome do cliente? Aí eu vou escrever lá, ó, Jurandir. Aí ele vai localizar o Jurandir para ele poder imprimir os dados do Jurandir. Tá vendo? Se eu mandar executar e escrever aqui, ó, o nome que não exista, ele vai dar erro. Olha lá, vai dar o erro. Por quê? Porque o meu método localizar, quando ele não encontra, ele devolve nulo. Aí eu estou mandando nulo para o método mostrar. Quer ver? Não dá erro? Ó, eu vou fazer assim, ó, return new cliente. E aí eu vou testar aqui o seguinte, olha. Eu vou colocar, eu vou fazer isso aqui, ó. Essa variável vazia, eu vou fazer aqui, ó, msg mais igual, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o cliente ponto get nome ponto is empty, ou vamos colocar aqui, vou fazer o seguinte, não cliente igual a nu. Eu não lembro se era igual a nu. Vou testar aqui, igual a nu. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o nome do cliente for nulo, eu vou colocar aqui, ó, msg igual a cliente não encontrado. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, um senão. E aí eu vou fechar o senão aqui. Beleza? O que vai acontecer agora, ó? Vou mandar executar. Olha lá, o nome é doidão, não existe. Quando eu der OK, ele vai mandar mensagem aqui para mim, ó, cliente não encontrado. Resolvi o erro. Por quê? Porque agora, ó, eu devolvo um novo cliente que está completamente vazio, tá? Esse cliente ele vem para cá como parâmetro, só que as variáveis dele não tem nada. Aí eu testo, se o nome tiver null, lembra que a gente validou aqui, olha, que o nome ele tem que ter pelo menos pelo menos 3 caracteres. Então, se o nome tiver null, significa para mim que aquele objeto está nulo. Então, o que eu testo? Se o nome está igual a nulo, eu vou mandar a informação de cliente não encontrado e aí parou de dar o erro no meu programa. Tranquilo?